Você já se perguntou o que acontece no cérebro de um indivíduo portador de doença de Alzheimer? Se você é profissional da saúde e deseja aprimorar o seu conhecimento sobre essa entidade, ou apenas uma pessoa que deseja aprender mais a respeito, fique comigo até o final. A doença de Alzheimer faz parte da família das doenças neurodegenerativas, mais especificamente das demências, que nós conhecemos atualmente como transtorno neurocognitivo maior. Atualmente existem cerca de 50 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico de demência. E a doença de Alzheimer é a principal representante, sendo responsável por 80% destes diagnósticos. O cérebro de um paciente com doença de Alzheimer sofre várias alterações fisiopatológicas, ou seja, esse cérebro tem a sua estrutura e as suas conexões modificadas. Existem dois fatores diretamente relacionados ao surgimento da doença de Alzheimer. E existem outros fatores adicionais que propagam e que aceleram esse tipo de agressão no sistema nervoso central desses indivíduos, acelerando a perda de memória e gerando a perda de autonomia tão expressiva nessas pessoas. No vídeo anterior, eu falei sobre genética e epigenética da doença de Alzheimer. Expliquei que existem alterações genéticas que alteram a fisiologia da proteína beta-amiloide. Nós vamos começar esse vídeo falando justamente sobre a proteína beta-amiloide novamente. A proteína beta-amiloide, ela faz parte do nosso sistema nervoso central. Ela participa do metabolismo de lipídios, ela participa inclusive da imunidade do sistema nervoso central. Ela ajuda a manter essa estrutura do cérebro em funcionamento adequado. Só que num determinado momento da vida, num determinado indivíduo, ele pode ter alteração na proteína que precede essa proteína beta-amiloide, a chamada proteína precursora amiloide. E quando existe essa alteração, essa proteína amiloide, ela muda a sua forma. E ao invés de ficar fluida, livre, circulando ali perto dos neurônios no espaço extracelular, na micróglia, ela começa a se acumular. Ela se acumula e forma agregados chamados placas senis. Essas placas senis, com o passar do tempo, vão alterando a nutrição que o neurônio recebe. E, ao mesmo tempo, começam a ser identificadas pelo sistema imune do sistema nervoso central e começa a ativar essa micróglia, causando, então, neuroinflamação. Além da proteína beta-amiloide, o segundo aspecto fisiopatológico mais diretamente relacionado à doença de Alzheimer é a proteína tau hiperfosforilada. A proteína tau, assim como a proteína beta-amiloide, também faz parte do sistema nervoso em seu funcionamento ideal. A proteína tau, ela faz parte da estrutura interna do neurônio, participa da arquitetura do neurônio, fazendo com que o neurônio fique bem, forte, robusto e viva por muito tempo. Só que, num determinado momento, por condições diversificadas e quando já existe um acúmulo importante de proteína beta-amiloide, a gente sabe que a proteína tau começa a passar por esse processo de hiperfosforilação. A proteína tau hiperfosforilada não dá conta de manter a sustentação desse neurônio, fazendo com que o neurônio morra antes da hora, no processo que a gente já sabe que se chama apoptose. Neurônios mortos, essa sujeira vai cair novamente dentro da micróglia, aumentando então a neuroinflamação e gerando um processo de agravamento da sustentação, da saúde, da fisiologia desse sistema nervoso central. Então, as duas bases fisiopatológicas mais diretamente relacionadas ao surgimento e agravamento da doença de Alzheimer são, em primeira instância, a proteína beta-amiloide no espaço extracelular, na micróglia, e a proteína tau hiperfosforilada dentro do neurônio. A gente sabe que essa conjunção leva a um estresse oxidativo muito grande, uma apoptose acelerada e uma neuroinflamação. Estes, inclusive, são os outros fatores secundários que agravam a doença de Alzheimer e que nós precisamos levar em consideração, porque se a gente consegue mexer nesses outros elementos, a gente pode conseguir reduzir a velocidade de progressão destes sintomas. Estes fatores, então, secundários que agravam a evolução da doença de Alzheimer são justamente a neuroinflamação. Essa micróglia ativada começa a receber várias interleucinas pró-inflamatórias,
que pioram ainda mais a disfunção neuronal. Além disso, existe disfunção de neurotransmissores. 2 neurotransmissores são interessantes e altamente relacionados à questão cognitiva. O primeiro neurotransmissor é a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor muitíssimo importante para que as sinapses cognitivas aconteçam na velocidade adequada. Na doença de Alzheimer, a gente sabe que essa liberação de acetilcolina está prejudicada. Vou fazer um parêntese aqui e parar. É importante a gente entender a fisiopatologia, porque a gente só entende o tratamento se nós sabemos das causas. Hoje, as linhas de tratamento da doença de Alzheimer envolvem os anticolinestéricos, que permitem com que a acetilcolina fique mais tempo disponível na fenda sináptica, ou seja, disponível para que esse neurônio absorva esse neurotransmissor e faça a transmissão sináptica adequada. Segundo ponto, também relacionado à alteração de neurotransmissor, é a citotoxicidade do glutamato. O glutamato não consegue ser absorvido na forma como deveria, fica muito tempo ali na fenda sináptica, excitando o neurônio pós-sináptico. Os anticolinestéricos, a galantamina, a rivastigmina e a donepezila atuam nos anticolinestéricos. São anticolinestéricos, então, melhorando essa atuação da acetilcolina na fenda sináptica. Por outro lado, a memantina, que é um antagonista do receptor NMDA, ele reduz essa excitotoxicidade pelo glutamato na fenda sináptica. Então, essas são as duas classes de medicação disponíveis que a gente tem de forma sintomática para tentar tratar estes pacientes. Os anticolinestéricos, esses 3 que eu falei, são indicados para a fase inicial moderada e a memantina a gente deixa para uma fase moderada mais avançada. E a terceira linha de tratamento, que ainda tem gerado muitos questionamentos em relação à eficiência, ao seu custo e benefício, são os anticorpos contra a proteína beta-amiloide, que faz parte lá da agregação da proteína beta-amiloide que eu falei no início do vídeo, que está relacionada aos fatores primários relacionados à fisiopatologia da doença de Alzheimer. Então aqui você já conseguiu entender como é que o tratamento sintomático disponível atua em relação à fisiopatologia. Fora isso, a gente tem, claro, todo esse aspecto relacionado ao estresse oxidativo e à disfunção mitocondrial. Estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, neuroinflamação não estão sendo levados em consideração dentro da perspectiva de tratamento atual, mas nós já temos estratégias que de fato atuam nessas linhas e podem ajudar a reduzir a velocidade de progressão dos sintomas. Esse, inclusive, é o tema do próximo vídeo aqui do meu canal. Bom, o que nós então precisamos entender sobre a fisiopatologia da doença de Alzheimer? Nós sabemos que toda essa alteração estrutural que acontece, acúmulo de proteína beta-amiloide, proteína tau hiperfosforilada, neuroinflamação, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, podem começar muitos anos antes da perda de memória se manifestar clinicamente. E hoje nós estamos, inclusive, numa era de já conseguir fazer diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, levando em consideração biomarcadores. Estes biomarcadores falam justamente se existe proteína beta-amiloide com maior potencial de agregação circulante, acúmulo de proteína tau hiperfosforilada, marcadores de perda neuronal, como neurofilamento de cadeia leve, por exemplo, e outros elementos relacionados à neuroinflamação. O que é importante a gente entender? Essa fase de diagnóstico precoce de doença de Alzheimer, utilizando esses biomarcadores, só vai fazer sentido se nós levarmos em consideração as ferramentas que atuem nesses elementos. Então, o que a gente precisa oferecer para as pessoas? Conhecimento de fato sobre as estratégias que reduzam estes elementos. Reduzam neuroinflamação, reduzam estresse oxidativo, melhorem a função mitocondrial. Um exemplo simples disso é a atividade física. Outras ferramentas que fazem total diferença: alimentação, modulação de estresse, suplementação adequada. Estes elementos podem sim, e já tem documentação disso, inclusive saiu um documentário falando sobre esse aspecto do impacto que os nossos hábitos têm em relação aos biomarcadores da doença de Alzheimer. A fisiopatologia é complexa, o gatilho não é um único fator isolado.
Como qualquer doença crônica e multifatorial, a gente precisa olhar para estes pacientes com uma categoria muito ampla de possibilidades que juntas poderão fazer diferença na evolução do quadro desses indivíduos. Se você gostou desse vídeo, compartilha com todas as pessoas que você conhece que de fato precisam receber esse tipo de conhecimento. Clique no vídeo e na legenda você ainda vai ter um link de acesso para fazer parte da lista de espera da próxima turma da formação integrativa em doença de Alzheimer. O meu maior objetivo é que nós possamos mudar a realidade na qual estes pacientes se encontram inseridos atualmente, com pouquíssimas perspectivas de mudança do seu tratamento. Um grande abraço!